boa noite a todos. Meu nome é Tata Nicola, presidente e dirigente do Vale dos Exus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a quimbanda brasileira e a quimbanda africana. Recebemos diariamente inúmeros e-mails e são diversas as dúvidas. Onde trabalha o Exu, como é um Exu de quimbanda, como que é um Exu de umbanda, qual a diferença de um preto velho na umbanda, qual a diferença de um preto velho na quimbanda, como responde o chão de quimbanda, ele demanda de pontos diferenciados, ele demanda de forças diferenciadas, qual a diferença da quimbanda africana para a quimbanda brasileira. Essa principal dúvida, qual que é a diferença para chegar na nossa quimbanda com que hoje que é praticada aqui, para a quimbanda com K que é praticada na África, ela tem sua origem em 1532, quando Portugal, visando estrito contrato com o rei do Congo, hoje conhecido como Angola, na época Congo, propriamente na Nigéria, no sul. Ali, ele estritamente com interesses comerciais manda um navegador importante chamado Diogo Cão para ter relações com o reinado de Portugal. Esse reinado de Portugal, enviando esse navegador, ele leva com ele corte de sacerdote, ele leva com ele corte de comerciantes, ele leva eclesiásticos, ele leva diversos interessados em manter contato com os africanos. E com isso, os africanos também precisavam divulgar o seu trabalho, as suas especiarias, e vêm para o Brasil. Com o único intuito, o negro, o preto, a prática africana, ela tinha estritamente interesse em dominar a magia. Porém, sem recurso financeiro, isso era inviável. Logo, eles vêm com interesse para que a Igreja Católica passe as ritualísticas de como ressuscitar os mortos, por exemplo, de como Jesus andou nas águas. E o que precisa fazer, os negros perguntavam aos bispos que foram juntos. Precisa se batizar na Igreja Católica, precisa vir para o Brasil, seguir nossa ritualística e nós passaremos os segredos. Os negros, é só isso? Então nós vamos para lá, vamos nos batizar, vamos fazer todas as ritualísticas, porque nós queremos esse poder, vamos juntar com nossa magia aqui, com o voodoo, com a magia africana, com os orixás, e vamos brilhar mais ainda. Além de manter relações comerciais, de trabalho, de especiarias, de outros interesses que vai nos ajudar financeiramente. E viajam para o Brasil. Com isso, começa-se a mistura, eles se batizam aqui, o rei do Congo volta, traz o seu filho, e o seu filho, além de se batizar na Igreja Católica, volta formado na forma eclesiástica como bispo. E retornando à África, aí que começa a pegar a coisa. Ele exige que todos os quimbandeiros africanos se convertam à Igreja Católica e às suas práticas, sob pena de serem escravizados e vendidos, deportados como produto. Logo, os 5% que não aceita, vem como tal. Não aceito, eu sou quimbanda, não vou mudar, essa é minha tradição, essa é minha raiz da minha família, e não vou aceitar, mas 95% aceitam e vêm. Evidentemente que esses 95% que vêm, não vai ser católico, apostólico, romano nunca, porque eles vieram coagidos e por medo acabam ficando nessas condições. E os poucos 5% que se declaram realmente quimbandeiros, de quimbundo, da origem da quimbanda de Angola, depois conhecida, eles têm que praticar isso às duras penas, mas praticam, misturando isso com os índios, com as magias celtas, as magias europeias, dando uma origem já de uma quimbanda bem ampla e misturada, que foge, mantém algumas tradições africanas, mas fogem das tradições de quimbanda pura.
O purismo aí já em 1532 deixa de existir. Isso tudo voltando para chegando para frente em 1930, volto a 1405, já era uma tradição pura. 1484 já começa a ter a mistura, quando tem a tradição de Portugal com a navegação portuguesa para África. Em 1532 a coisa já se consolida. Vem para o Brasil, a coisa já se transforma em 1908 com a Umbanda branca embranquecida, extirpando por Zélio Fernandino de Moraes a Umbanda Molocô. Umbanda Molocô, a tradição negra, simplesmente deixa de existir, e aí começa-se a incorporar o tal caboclo, rei das sete encruzilhadas, que na verdade era um Exu, mas não podia se falar em Exu na época. Ela começa a praticar a Umbanda já embranquecida, aonde nós não temos o Ogum africano, nós temos o São Jorge, aonde nós não temos a Iemonjá do Rio Ogum, nós temos a Iemanjá do mar, aonde nós não temos também o Xangô tradicional, nós teríamos o Xangô Santo Onofre, e toda essa mistura, Santo Antônio da Igreja Católica começa a operar, começa a ser vertente. Com isso, em 1940, Mãe Cacilda traz a macumba carioca, da qual nós vamos tratar agora, para poder explicar para vocês toda essa trajetória da quimbanda tradicional para a quimbanda que é hoje. Vamos falar ainda mais por que a quimbanda é praticada de forma equivocada hoje e reconhecida como forma equivocada. Porque desde aquela época já era vendido que quimbandeiro é do mal. Mas como quimbandeiro é do mal, se quimbanda é curador e cura, ao passo que a Umbanda ela é cura. Ela é uma árvore com braços que uma deriva da outra. Não existe quimbanda sem Umbanda, desde que a Umbanda reconheça a quimbanda como um braço dela. Falaremos avante sobre isso agora. Boa noite. Hoje, como foi falado, nós vemos a internet sendo divulgada de amplamente necessária e ferramenta atuante. Mas também temos o lado negativo, formando práticas que não condizem com a quimbanda na sua íntegra, colocando um pouco de tudo no todo. E aí vem a pergunta, né, pelos quimbandeiros raízes, isso é certo, isso não é? Vamos colocar Asmodeus, vamos trazer a Goetia, vamos trazer isso misturado? Evidentemente que tudo isso traça-se diante de uma cultura, como já foi explicado anteriormente, vindo de 1532. O Exu da Quimbanda, ele é faca na caveira, ele é forte, ele derruba o inimigo, ele é negro, ele é do mal. Onde isso é Quimbanda de fato? Fica a pergunta. Onde essa disseminação dessa forma negra, da quimbanda, seria quimbanda, terreiro sem tradição? Isso vem num ponto de encontro, de ligar um sinal de alerta, que nós temos que nos perguntar de uma forma incisiva, porque é muito complicado, porque isso faz com que nós possamos identificar esses momentos de contradição entre o que é quimbanda e o que divulgam sobre a quimbanda. Qual é a distância do que é realmente a quimbanda e o que divulgam, o que propagam hoje nas mídias sociais como quimbanda? A quimbanda brasileira, a quimbanda africana. Vou deixar bem claro que não existe mais quimbanda africana. A quimbanda africana é praticada na África. Poucos sacerdotes, babalorixás, umbandistas, quimbandeiros podem viajar para a África para ficar lá 5, 6 anos. Primeiro pelo tempo, segundo pelos gastos, e terceiro porque eles estão bem reservados lá e não atendem sem convites. Por quê? Até por segurança, porque lá na África se mata quimbandeiro, se busca quimbandeiro. A intolerância religiosa no mundo afora é muito grande.
Não é apenas igual no Brasil, que é criticada nas mídias, que é falado mal. Lá se perde a vida se não tomar cuidado. Então, por questões de defesa, os quimbandeiros africanos só aceitam sobre convite especial de um outro tata que foi feito lá. Ela foi misturada no Brasil com diversas ordens iniciáticas e a juventude entrou a rodo, como Rosa Cruz, maçonaria, dentre outras, conceitos ligados pela sociedade, o que nós chamamos de Telemann, faça o que queres, e que será o dono da lei. Então nada é proibido, tudo eu posso, tudo é permitido. E esses dogmas são o que nós chamamos de telemas, ajudam a animar, mas não é só isso. A coisa vai muito além. É perigoso porque existem inúmeras outras coisas que estão por trás de Telegram. Só que isso se torna a verdade para essas pessoas, para esses jovens que vêm cego no imediatismo, que eu posso fazer o que eu quero, sem responsabilidade, nada vai me atingir, tudo é permitido, nada é proibido. Isso chama-se Telemann. Eu coloco isso na minha cabeça e Crowler, que já trouxe alguns conceitos para Otto, ele fala que todos nós somos uma estrela, que os fracos obedecerão, que os fortes mandarão no mundo, e que são conceitos que todos querem o poder, mas não querem o lado da responsabilidade. Nesse ponto, a Quimbanda se torna um pouco ocultista, trazem ocultistas que passam a pertencer a Umbanda, só que eles não querem Umbanda, aí que tá. Por que eles não querem Umbanda? Porque eles acham que a Umbanda é muito fraquinha, é quartinha com água e vela, simplória, trazem caboclo, não trazem maioral, eles querem o poderoso, o forte, eles querem a Quimbanda, o grande atrativo, a Quimbanda é magia negra, isso eu estou dizendo hoje, eu quero a Quimbanda. E Telemann trabalha muito com, convencionalmente, magia negra, que se chama popularmente magia negra. Aí eu junto todas essas coisas no mesmo espaço, o que se pensa se torna uma febre entre os ocultistas, e a Quimbanda, dessa forma equivocada, quanto mais malévola, quanto mais maldosa, quanto mais encapetada, ela melhor será, comercialmente. E aí muitas pessoas vão se destacar nesse campo comercialmente, tendo os nomes mais estrambóticos impossível, empregando demônios, empregando tradições sem conhecer, dos grimórios século XIV, XV, XVI, trazidos para a Quimbanda, goela abaixo, como Quimbanda. Quanto mais negra, esse é o grande problema, com muito palavrão, maldizer, amaldiçoar, os fracos serão as ovelhas e nós mandaremos, o poder, eu tenho que ser o melhor possível, e esta questão egocêntrica, ela vai se difundindo, como está hoje, caminho rápido, um caminho fácil, onde eu não tenho que fazer nada. Percebam, diferem do caminho da ritualística real. O caminho mágico é individual. Só que eles pensam o seguinte, lasca-se o todo, lasca-se o outro. No caminho individual, eu quero o meu bem. E se eu quero o meu bem, isso se torna muito forte, inclusive a prática da magia. Em Telemann é a mesma ideia. Eu não quero nem saber do outro. Só me importa o meu umbigo, o meu ritual coletivo, porque eu sou obrigado, faz parte, né? Então eu venho do ritual coletivo, mas eu vou buscar sempre olhar para mim. Eu não faço nada de graça, eu não divulgo, eu não ajudo, eu não vou evoluir essa sociedade, porque eu preciso utilizar das pessoas. Percebam que é a Quimbanda que vende. Então ela tem que tomar uma forma negra, a tal ponto que Crowler fazia isso no passado, não tem nada de novidade. Mulheres eram escravizadas, né? Usadas literalmente, eles vampirizavam essas mulheres como médiums, e essas mulheres morriam na mão de Crowler, nas práticas ritualísticas, entre aspas, que ele usava. E isso, trazendo do ocultismo para a Quimbanda hoje,
nos anos 80 e 90, passou a ingressar para o chão de quimbanda, sem raiz, com esse olhar, infelizmente, o tempo inteiro. O egocentrismo e o interesse próprio. Um aspecto que eu vejo particularmente, uma desconexão com a quimbanda, que não tem nada a ver com a tradição banto, que é um tratamento coletivo, completamente comunidade, cuidado todo, onde o meu irmão é igual, e aí começa a existir uma ruptura, já me aproximando do cultismo, me aproximando de um satanismo inexistente, diga-se de passagem. Eu tenho que vender o negro, eu tenho que perseguir, e vou flertando com essa prática do satanismo como movimento, mas não é o satanismo de opor por opor, é o satanismo mesmo de deixar se pontuar que quanto pior, melhor, quanto mais negra, mas tem uma lacuna diferente do que é quimbanda. Só que para quem é leigo, tem que saber que quimbanda tem tradição, que quimbanda tem ritualística, mas hoje o que nós temos é muitas ordens quimbandeiras que não estão conectadas a nada, nem a quimbanda brasileira e muito menos a quimbanda africana. Temos vários exemplos de pessoas que criaram aí ocultismo, o termo ocultismo. Prefere se chamar ocultismo, mas põe quimbanda no meio. Tá? Percebe-se que é algo importante de entender que a quimbanda, ela fazia parte e faz parte da Umbanda. Dentro dos princípios da Umbanda, não tem como trabalhar. A Umbanda, ou Molocô, trabalha com a quimbanda. Sempre teve e sempre houve uma relação muito estreita entre quimbanda e Umbanda. Por exemplo, quando a Umbanda fazia a oferenda para Exu, para começar, começa o seu trabalho, vamos fazer uma oferenda para Exu. Lá eu tinha toda a ritualística africana, de forma que sempre eu saudava primeiro os Exus. Hoje tenta-se saudar através dos outros pontos, mas infelizmente as práticas são de quimbanda completamente enlouquecida. Passou a existir quimbandas que a pessoa cria na casa dele. Ele pratica a religião dele completamente distorcida do que é a Umbanda, pratica distorcida do que é o candomblé, que não é candomblé. Ele traz o ocultismo para dentro da situação e joga um de quimbanda. E aí a quimbanda do João, tá, mas a quimbanda, ela tem uma tradição banto, e depois ela chega no Brasil como quimbanda brasileira, e tem uma mistura entre a pagelância, entre os negros e índios, correto? Então ela também é agregada ao Brasil de uma forma, mantendo-se sim a tradição, porém mesclando alguns princípios de acordo com a cultura brasileira. Então não tem como desassociar a nossa Umbanda da quimbanda. Elas são estreitas, principalmente a Umbanda Omolocô, que é a que nós temos aqui, a raiz de orixá, que nós vamos trabalhar com caboclos. Os mais antigos era assim, os terreiros antigos. Aí falava assim, vamos virar a banda, ó vira a banda, ó vira a banda, que está virando para quimbanda. Esta era a prática que existia em vários terreiros antigos. Falavam sobre essa prática específica da quimbanda, que é parte da Umbanda, nunca desassociada. Antigamente era assim, como se tivesse uma moeda com as duas faces, cara e coroa. Uma Umbanda e a outra quimbanda. Era assim, era uma coisa una, era uma coisa só. Então, você tem um livro hoje, Os Segredos da Macumba, do Lapassaty, Marco Luz Lapassaty. Esse livro está esgotado há muitos anos, eu consegui adquirir ele há muito tempo em sebo, e chamou Os Segredos da Macumba. 1974 é a data que ele foi escrito. Ele vai trazer como esse processo de separação da Umbanda, ele se dá, como ele acontece ao longo dos anos. Toda uma explicação social, de fins sociológicos, do ponto de vista filosófico, dizendo que a magia negra também é quimbanda, mas o processo interno da Umbanda, na sua depuração
prática africana. Essa depuração que a Umbanda passa a sofrer, essa higienização que acontece na Umbanda para tirar as características da negra da Umbanda Molocô, é um processo que joga toda a parte preta, negra, africana para a Quimbanda. Porque a Umbanda tem que ser o máximo possível espírita, branca, mais uma mesa branca, praticamente um Chico Xavier, sem tambor, que chamamos de Umbanda branca. Isso não existe. Extirpa-se o negro, idealizando, maquinada de forma como Quimbanda como segundo plano, como se Quimbanda fosse menor, que não deva atenção porque é do demônio, porque é do Satanás, porque vai comer criança, que vai matar bode no dente, que vai matar galinha no dente, trazendo estigmas que o nome Quimbanda passa a ter, de forma proposital, vendido pela própria Umbanda, Isso é equivocado, isso é complicado, porque nós temos uma nomenclatura de Quimbanda como pejorativo. Mas se vocês perceberem, antigamente se usava uma Quimbanda e Umbanda, tem que ser junto. A macumba, como falada, e hoje livremente associado, era um instrumento musical que animava as culturas negras. O samba, por exemplo, ele se torna algo que a gente pergunta: você foi para o samba? Você foi para o sambão? Já se atrela, quando pergunta se você vai no samba, você vai fazer um samba, é onde o local onde já tocava o gênero musical preto. A mesma coisa aconteceu com a macumba. Isso, tocava-se macumba, a gente já apelava a afrodescendente. Mas isso foi o que a Umbanda vendeu? Não. Não era interessante comercialmente. O próprio macumbeiro adotou o nome hoje e adota como sou macumbeiro, como algo de sua prática. É assim que acontece e é assim que aconteceu. Com o passar dos anos, quando a Umbanda começa a institucionalizar, a virar instituição a partir dos anos 30, 1930, começa isso como um movimento de higienização, de clareamento, como foi dito. Ela precisa tirar as características da macumba, porque macumba é do mal, porque a Umbanda, ela é uma continuação, mas a Umbanda, ela é do bem, e a macumba apagada, porque é pejorativa, e ela é do negro. E a Umbanda nascendo branca e cristalina, formada por médicos, advogados, engenheiros, que os terreiros de macumba se tornam terreiros de candomblé. Em sua minoria, é verdade, mas se tornam, e a maioria terreiros de Umbanda. Mas e aí? Esses terreiros que vão passar por essa perseguição, nesse sentido, a macumba carioca chega com muito poder, praticando toda essa mistura gostosa, construindo por Mãe Cacilda de Assis, de forma que eu não aceito essa limpeza. Porque o preto, ele é cultura, ele é a religião. Mas eu não posso contradizer, porque eu ainda sou perseguido em 1930. Publicações no jornal, por exemplo, de Umbanda, que tinha um jornal de Umbanda, tem da Nossa Senhora da Piedade, que falava o seguinte: Umbanda não é macumba. Mas como que Umbanda não é macumba? Vamos diferenciar então macumba de Umbanda? Então quer dizer, se eu sou macumbeiro, eu sou um desgraçado. Então eu não trato da cura. Tudo que lembra negro e a macumba foi jogado para Quimbanda. E aí, esse macumbeiro é Quimbanda. Essa Quimbanda vai sendo modificada de acordo com os interesses sociais. Isso cria-se um aspecto dando direção. Em 1970, aproximadamente, vai dando uma direção para um fim torpentoso, um fim que a gente olha assim e fala: nossa, mas a torpeza humana, ela é algo que realmente deixa preocupado. Ao longo do tempo, nós olhamos essas quimbandas que surgem hoje, que vem colocado como algo: não quero isso, isto é feio, isto é maléfico, isso faz com que as pessoas sejam perdidas, isso vendendo a falsa imagem do que realmente Quimbanda. Hoje acontece isso devido a toda essa perseguição, essa falta de estrutura cultural, essa rejeição à origem.
a visão da cosmologia de Angola, Banto, ela foi sendo ao longo do tempo apagada. E a nossa Umbanda, o Morocco, mais apagada ainda. Hoje eu conheço 2 terreiros, fora o nosso, que praticam Umbanda no Morocco. Essa era do homem mágico, do homem rápido, ela tem a questão, o que é Quimbanda? O que a Quimbanda fará para mim? O que eu tenho que fazer para a Quimbanda? O que ela vai exigir de mim? Um juramento. Um primeiro juramento, a iniciação. Faço o primeiro juramento a quem? Aí vem outra pergunta. Ao meu Exu. Na Quimbanda, o primeiro juramento é o Exu dele. Fiz-os a fazer, e aí eu olho de uma forma que o ser humano vai estar tão unido na iniciação que ele tem que conhecer muito bem o Exu dele. Por isso que ele tem que ser algo único e imperceptível. Ninguém sabe quem que é o Exu, quem que é a pessoa. De tal forma que ele se une tanto, que ele come com o Exu, que ele bebe com o Exu, que ele honra o Exu dele. É isso que a Quimbanda, ela busca essa junção entre o praticante e seu Exu. Depois tem outras práticas, com outros juramentos, até a pessoa chegar como sacerdote Tata de Quimbanda. Na prática de Quimbanda, podendo iniciar, no último estágio, outros quimbandeiros, que ele já é considerado Tata de Quimbanda, no nosso caso aqui nos 9 graus. Ele tem uma mão de iniciador, tem a mão de faca, ele tem a mão de oráculo de osso e tem a mão iniciática de transmissão de passagem. Para os filhos que ele eventualmente venha a ter, porque ninguém é obrigado a ter casa. Essa transmissão iniciática vem da onde? Vem de um caminho de Quimbanda? Não especificamente. Ela pode vir do Candomblé um pouco, ela pode vir um pouco da Umbanda, ela pode vir de várias raízes, como eu comecei na Umbanda. De algumas práticas que você tem no Brasil, semelhança, analogia na compreensão do Candomblé Angola, por exemplo. É claro que nós não somos aquele babalorixá de Candomblé, longe disso, muito longe disso. Nós temos que ter o conhecimento das práticas do Candomblé, temos que ter conhecimento de oráculo, de Ifá, temos que ter conhecimento das práticas envolvidas em Angola, que se usa na Quimbanda. Mas outras foram sendo colocadas de forma desassociadas, infelizmente, como por exemplo Exu Orixá. Ele não tem no complexo Angola, ele não tem no complexo de Quimbanda brasileira. Aí vai sendo acrescentado várias coisas nisso, até desembarcar no que nós vamos dizer como Quimbanda propriamente hoje. Uma mistura inevitável. A Quimbanda, ela é marcada por Exu como figura central, onde Exu trabalha de forma livre e não responde ao Orixá. Mas ele trabalha de forma irresponsável, muito pelo contrário. Ela é praticada de forma contemporânea com tradição africana. Só que aquela tradição raiz pura africana no Brasil não funciona. Ela tem uma tradição banto, mas ela é praticada contemporânea, se adaptando aos longos dos anos, como tudo se faz adaptação. A Quimbanda de hoje, ela é da prática de Angola, sim, no caso Nagô, viu? E vai usar um pouco da magia celta, vai usar um pouco da goétia, sim. Vai usar os maiorais, que não são revelados, no nossa casa não é revelado, somente no grau de iniciação 9, e junto com a prática africana, essa ideia da busca do purismo, eu quero dizer para vocês que infelizmente ela se torna impossível. Quem te vender isso está vendendo mentira. Até porque a realidade brasileira, o candomblé brasileiro é um candomblé diferente, né? Ele é um candomblé que na Bahia é de um jeito, no Rio de Janeiro é outro. E aí, se a pessoa quer o purismo, tem que ir para Angola, morar 15 anos lá com o quimbandeiro e ficar lá indo e voltando para as ritualísticas. Porque aqui no Brasil não vai funcionar, comercialmente não vai ser interessante. Hoje raramente alguém fará isso. Talvez uma única pessoa que eu posso, Tata Valmir Damasceno, Catão Bangessi, o único que se tem notícias que foi 8 vezes para Angola, que foi lá constar na Quimbanda, com os reis locais, sobre as práticas, estudar de forma minuciosa as práticas, mas poucos trataram fazer por falta de dinheiro, por falta de tempo, por falta de interesse comercial. Hoje a nossa Quimbanda é dentro da nossa realidade, por isso que você surge fulano, a Quimbanda da minha família, Beltrano, a Quimbanda aqui é luciférica, Beltrano, aqui a Quimbanda, ela é, vamos supor,
tamboreira. Aqui a quimbanda, ela é quimbanda pura de Lucifer, a luciférica. Isso daí não tem jeito de segurar hoje em dia, esse boom. Por quê? Primeiro, pelo capitalismo. Segundo, por falta de tradição. Terceiro, por falta de conhecimento. Quarto, pela forma de imediatismo de ganhar dinheiro e vender o que não é. Agora, a grande verdade é que essa mistura toda, ela foi disseminada por permissão da nossa cultura, para adaptação da nossa cultura. Tá? E por que não é divulgado em Angola todos, como já foi falado? Porque os tatas quimbandas de Angola, eles são muito mal vistos lá. Então, eles são reservados para a defesa deles, eles não abrem a qualquer um. Tem que ser indicado por alguém, já começa mais difícil um brasileiro ir para lá. Né? Porque um tem que indicar a família de Oxalá. E quem te indicou? Foi o Tata Nicolas, foi o Tata Mário, tá? Então, foi o Tata Vicky, tá? E aí ele vai se transformar numa forma de perseguição religiosa mesmo. Mas isso não ocorre aqui, por quê? Porque aqui a cultura ela é mais branda. Apesar das críticas existirem, é muito comum você criar a tua quimbanda, como eu falei. E crio de acordo com as minhas necessidades. E essa minha quimbanda, ela tem somente pombogira, isso já existe. No trabalho de show na quimbanda. Uma ordem feminina, e cada um vai criando sua própria quimbanda. É inevitável. O que eu vou fazer com isso? O que eu posso fazer? Nada. Isso não é problema meu. A pessoa resolveu criar a quimbanda dela, tá certo, ela acha que tá certo. E aí? E é bem assim. Né? É uma mensagem do Espírito que pousou em mim, um exemplo. Foi o Exu fulano. Tá? Só que quando eu vou para o Babalorixá, eu vou perguntar quanto tempo eu fui recolhido, aonde eu fui feito, quais os atos feitos, aonde eu catulei, quem me catulou, qual a minha família, é a origem brasileira, africana, é um babalaô, qual a família que você pertence, qual a família da África, qual que é o meu Odu de iniciação, qual é o meu orixá de iniciação. Tudo isso eu tenho que responder, porque é isso que fazem aqui. Mas e aí? Isso funciona para uma forma de controle? Me parece que não, basta olhar as mídias. Se eu falo que eu sou mestre de Jurema, quem que é meu padrinho? Quem que é minha madrinha? Qual que é meu caboclo na Jurema? Qual que é o meu mestre? Quais as práticas que eu sei fazer de cor? O que que é princesa na Jurema? Como que eu monto uma mesa de Jurema? Uma mesa da mata? Uma mesa do dia a dia de Jurema? Quem são os capitães de Jurema? E na Umbanda, e na Quimbanda, não. O Espírito incorporou, mandou fazer. Exu falou, acabou. Vou responder o quê? Tem que responder mais nada, aí fica fácil, né? Porque eu perco toda a tradição, mas então eu vou falar contra um espírito que supostamente incorporou. E daqui a pouco eu sou um voluntário, não sobra para ninguém, nem para Cristo. Aí eu sou um Tata Quimbando mais rico do universo e ponto. Eu crio toda uma ritualística minha própria e vou ter um monte de maluco que vai bater palma. Tá? Em cima desse cara que não tem conceito, não tem tradição nenhuma, que não tem conhecimento dos fundamentos, que vai mexer com Daimon sem conhecer, que vai mexer com Exu sem conhecer. Por quê? Não sabe aonde concatenar. Por quê? Alguém veio, me falou, né, o Espírito Santo pousou, o Exu falou. Infelizmente está tendo isso a rodo. Essas religiões que não sabem fazer um corte específico, que não sabem onde responde o Exu, que não sabem quem são os falangeiros. Nós temos mais de 6 milhões de Exu. E só se fala em meia dúzia. Começa por aí. Eu estou falando de Exu entidade, hein? Não estou nem entrando em Exu orixá, que não é o caso. Que aí é coisa para a África. Qual que é a diferença do preto velho quimbandeiro para um preto velho comum da Umbanda? Qual que é a diferença? A mesma situação que nós vimos no terreiro de Macumba. O terreiro de Macumba é raiz, corporava os pretos velhos. Já tinha manifestações desses seres. Você vai encontrar o preto velho que vem arcado, babando, velhinho que pede um rosário, que é católico, que vai rezar um Pai Nosso, um Ave Maria, um absurdo. Põe o sinal da cruz na cadeira. Mas ele foi perseguido pela Igreja Católica, como que ele faz isso? Como que ele é católico? E aí na Quimbanda você tem um preto velho altivo, que não é cristão,
que opõe a todo o sistema, que não é católico, que gospe na cruz. Sim, sim. Porque ele foi perseguido, escravizado. Como que ele pode ser católico e rezar Ave Maria? Pai Nosso. Que lixo é esse? Isso é quimbanda? Me parece que não. O preto velho submisso, ele vai para quimbanda. Aqui você não fica, porque o Pai de Santo não deixa. E já tem que abrir a gira com as Maria cheia de graça. Pai Nosso, credo. Ah, mas tem que ser o Pai Antônio, aquele que apanhou, aquele que ele senta no toco, né? Que ele é submisso, ele é bonzinho, né? Ele é cristão, ele vai dar bons conselhos. Mas cuidado com o preto velho de quimbanda, que ele não é arqueado, que ele fala de forma altiva, que ele dá tapa no peito do consulente e fala, é assim, assim, assim. Você não presta porque você faz isso, isso, isso. Ele abre a vida das pessoas de forma escancarada. Mas você prefere quem? O preto velho que reza Ave Maria? O preto velho que pega o terço? Mas como que é isso se ele foi perseguido, ele foi escravizado pela Igreja Católica, como eu falei no começo, em 1532? Mas e aí? Será que é preto velho que está ali? O Exu que grosa no chão, que lambe o chão? É isso que é? Na quimbanda não. Na quimbanda você vai ter o arregaço. Na quimbanda, o caboclo de quimbanda, ele é bruto. Do pirata, que é o marinheiro da Umbanda, aqui é tudo diferente. O quimbandeiro é muito mais pesado, é muito mais bravio. Muito mais. Por exemplo, o caboclo Pantera Negra, o Birajara, são caboclos que vêm em quimbanda e falam, sou caboclo, o arranca-toco. Meu preto velho, São Cipriano do Cruzeiro das Almas, são bravos. Você olha assim, você fala que é um Exu. Não tem jeito, preto velho. Não fala zifio. Não fuma arqueado. Ele bate no peito do consulente para tirar os espíritos contrários e falar quem ela é, porque que está ali. E fala a vida da pessoa. Mas e aí? Hoje ele teve que se adaptar a essa nova realidade também, por quê? Porque ele vem, fala bruto, a pessoa não gosta. Os próprios espíritos têm que se adaptando à situação. Mas não dizer que ele vai vir zifio, arqueado, rezar Pai Nosso. Aqui não. Aqui não, porque isso não é a origem afro. Isso é a Igreja Católica. Então vamos para a Igreja Católica. Fiquem lá. Vamos falar com o padre. A Nossa Senhora Oxum. Aonde? Santa Bárbara em Ação. Aonde? Me poupe. Isso não tem nada a ver com macumba. Isso daí é falta de conhecimento. Na quimbanda aqui não. Ela não vai ser raiz, não vai ter o purismo. Não tem como. Mas essa mistura toda, ela tem que manter a base da tradição. É isso que eu estou querendo dizer. Por isso que eu trouxe toda essa história para explicar a diferença do caboclo de uma do caboclo da outra. Do preto velho de uma do preto velho. Na quimbanda a coisa acontece. Por que acontece? Porque ela traz toda a raiz. A simbologia da quimbanda tem uma grande diferença. Pratica o que você é. Não tem que enganar seu Exu. É a pior coisa. E aí o caminho começa a abrir. Esses assuntos são assuntos que demandam estudo. História, tradições, né? Você envolve sociedades diferentes. Você tem que encontrar o máximo de informações que você possa diferenciar. Possivelmente, uma das fontes, além da história, de livros, oral, do que eu ouvi dos meus mais velhos, é o que está registrado nos jornais de época, que estão nos museus. No século XIX, os museus você encontra muitos. A revelação das culturas, jornais que falam sobre a Umbanda, o Molocô, a Macumba Carioca, o universo do Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo, que são os 3 estados mais focados para a Macumba. Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia. Quimbanda, Candomblé, material afro, entrevistas de pessoas desses locais. Isso é muito importante, juntar com os livros, com a história que está aí, esse arcabouço, para que nós possamos dialogar e compreender, e não deixar esses intrusos vir dizer o que é a quimbanda. Até chegar a quimbanda hoje, que é criada, que não estou dizendo que é errada nem certa, mas são quimbandas espúrias, porque elas são misturadas. Não tem como praticar isso sendo aceito livremente pela sociedade. A sociedade já espera. Mas essa quimbanda negra que come criança, que é do mal, como isso? Não existe isso. Se é cura e curador, como que ele é do mal? Nunca é demais. Esse espaço, ele é necessário sim. E eu venho nele trazendo a quimbanda como ela é.
ela não é do mal, ela não é do bem. Ela é apenas, se eu tiver que me defender, a legítima defesa é um direito sagrado. E eu vou me defender. Se eu tiver que me proteger, automaticamente, quando eu me defendo, eu faço contra-ataque. Isso é automático. Mas dizer que vai começar aqui a teoria do bem e do mal, não, isso é coisa para cristão. Nós somos bons e ruins, tecnicamente falando. Bons porque vamos vencer em todos os sentidos e faremos o caminho se abrir. Mas dentro de uma tradição básica, dentro de algo que foi passado por cartas realmente juramentadas, dentro do conhecimento com o seu próprio, você tem que se atentar a todos esses detalhes. A mídia social está aí, fala o que quer e você ouve o que você quer. Porém, a tradição de orixás, a tradição da linha cigana, na Quimbanda, está aqui. A tradição de Exus e Pombogiras está aqui. A tradição de Búzios, que eu fui catulado, está aqui. Né? Cumprir o roncó, o tempo, sacerdote de Umbanda, está tudo aqui. O todo se liga em tudo. Não é isso que eu estou dizendo. Só que a tradição de Quimbanda, a base dela tem que ser mantida. Evidentemente que o purismo africano, como eu falei, em 1532 foi extirpado pela própria Igreja Católica. E aí, em 1908, 15 de novembro, quando chega a Umbanda oficialmente ao Brasil, em reuniões no Rio de Janeiro, com Zélio Fernandino, ali nós temos a Umbanda embranquecida. E quem não era da Umbanda era macumbeiro. Quem era macumbeiro era quimbandeiro. E é do mal. Os próprios religiosos. Até hoje a perseguição é essa. Mas é o que eu sempre falo, isso é falta de estudo e falta de conhecimento. Vem bater aqui, que eu quero ver. Está aí todas as condecorações, está aí todos os juramentos, todas as feituras. Quem quiser consultar, está aí. Nós temos toda a ritualística. E entendo, sim, que o todo se liga em tudo. Sim, como falo sempre, não é compatível, é ligado. Sacerdote de Umbanda, Babalorixá de Candomblé, feitor em Quimbanda. Tudo isso é necessário. Mas você tem que assumir um posto. A partir do momento que eu aceito ser babalaô, automaticamente eu renuncio o resto. Porque só em babalaô tem 256 signos, a distinção de Odu e Omodu. E para decorar e debulhar isso daí não é muito fácil, não. As crianças na África começam com 5 anos a fazer Ifá. Então a gente nem se arrisca a falar que somos babalaô. Mas tem conhecimento de Ifá, tem conhecimento de Candomblé. Como que vai aplicar a Quimbanda sem o conhecimento de Candomblé? Se eu tenho lá meu mãe, Mananã Buroquê, a bruxa, junto com a velha, junto com o Exu do Loto, se eu trago uma Tatá Mulambo em casa, trabalhando na linha de cura, e como que é isso? Se eu trago um Ogum firmado, a porteira, se eu trago um Xangô na linha de justiça, como que eu não tenho que ter conhecimento, né? De um Acaçá, de um Amalá? Isso me parece que me liga um pouco ao Candomblé. Há de concordar? Como que eu vou fazer sem o conhecimento dos caboclos, dos preto velhos, para trabalhar ali na origem, se eu não tenho a origem da Umbanda? Mas a Umbanda colocou a raiz, aonde o tudo se encontra no todo. Importante dizer isso. A base, eu não tenho como me perder. Acho que consegui explicar para vocês a diferença de Umbanda para Quimbanda, na sua essência de Umbanda embranquecida. Porque a Umbanda Molocô, ela é uma árvore cuja raiz em 1970 se difunde em 1970, a verdadeira Quimbanda brasileira começa a tomar teu corpo. Mas em 1934 a 1940 nós já tínhamos a macumba carioca com a nossa Umbanda. Não é isso? E 2 ou 3 terreiros tocaram puramente a Umbanda Molocô.
Eu agradeço a todos pela atenção e segue mais um ponto de conhecimento a todos aí. Curtem o nosso canal, compartilhem, ajudem a crescer, porque nós teremos trabalhos, como já foi mencionado, de forma gratuita e não onerosa, porque eu entendo que a evolução ela é uma litisconsórcio, uma união de força, aonde todos se autoajudam e quando a sua vida anda, a minha também anda, com uma sociedade mais rica, mais próspera, mais amorosa, conhecendo os conceitos verdadeiros de meu pai Lúcifer, de toda a quimbanda, do grande arquiteto do universo, porque o todo se liga em tudo, as coisas começam a caminhar. E se caminha para você, caminha para mim. Como sempre menciono, eu não vivo disso, eu sou advogado. Eu sou tata de quimbanda porque eu fui escolhido desde pequenininho para ser. E consagrado sacerdote de Umbanda aos 7 anos. Por minha tia, que é uma Babalorixá, feita por mãe minha do Canto Anamaí. E diversas foram as dúvidas durante esse tempo. Até os 16 anos, seu Exu Caveira me encontrar, como vocês já sabem, já foi relatado em vídeos anteriores. É uma história que não é de um dia. É uma história que já se vão aí, pelo menos de forma consciente, deixando a idade de criança, 40 anos. Um beijo a todos no coração, um tríplice fraternal abraço a todos os meus irmãos da maçonaria, que tudo esteja justo e perfeito em ambas as colunas, curtem, prestigie e indiquem o nosso canal, compartilhem o nosso canal, ajude a esse canal crescer, que quanto mais inscritos, mais trabalhos eu poder levar, e terão aí iniciações em banda, terão também trabalhos, jogos, oráculos sorteados aos inscritos. Então é muito bom porque essa junção, essa forma de trabalho tem dado certo até hoje. E isso nós trazemos na Umbanda, de certa forma. É a caridade. E a caridade é estender a mão quando alguém precisa. Porque a partir do momento que essa pessoa for grata, ela também vai ajudar na casa. E aí nós temos o litisconsórcio, a união de esforços. Um beijo a todos.